Bom, pessoal, a gente acabou de ver o vídeo, né, que eu disponibilizei para vocês do SIGA-A, que fala sobre o futuro do direito, ou o presente, né, do direito. As revoluções, as modificações que a gente tem já sentido e nos mostrado que não se trata de um episódio de Black Mirror, né? Na verdade, a gente está vivenciando já essas modificações. O que é que vocês acharam do vídeo? Ficaram alarmados? Acharam tranquilo? Já é algo que vocês já intuíam, já percebiam? Digam aí. Oi, Rebeca. Professor, na verdade, eu me lembrei de um professor que eu tive no ensino médio, de geografia, e ele foi uma pessoa muito positiva, sabe? Gostava de estimular os alunos. Aí, no primeiro dia de aula, ele perguntou: o que vocês querem ser? Aí todo mundo: advogado, médico, dentista, artista. Aí, escutava. Vocês vão ser tudo Uber no final. Vão ser tudo desempregados. A gente, como assim, professor? Não, a gente está na quarta revolução e muitas profissões vão deixar de existir e vocês vão ser todos empregados e coisa e tal. Aí eu só me lembrei desse discurso dele, mas na verdade eu acho que é tudo uma questão de adaptação, né? A gente pode sim, como ele fala, nós estamos numa era de mudanças e é tudo questão de adaptação e conseguir se adaptar a esse novo sistema, né? É claro que o seu professor quis dar um choque assim, para as pessoas pensarem assim, até no planejamento da própria vida, né? A gente não tem como planejar tudo, obviamente, mas a gente deve se preparar para as adversidades, para as modificações e sempre ficar atento a essas modificações, né? Sem dúvida alguma. Isso nos facilita em grande medida o nosso futuro. Uma coisa que me chamou a atenção, uma vez numa viagem a Buenos Aires, eu peguei um táxi, né? Na época não existia nem Uber, peguei um táxi de Buenos Aires para Ezeiza, que é um aeroporto mais distante. E aí ele tinha mestrado em Química e era motorista de táxi. Claro, nenhum demérito para essa profissão. Só que uma pessoa que dirige um táxi não precisava ter feito mestrado em Química. Ele só está sendo ocupado como motorista de táxi porque o seu esforço de ter feito uma pós-graduação em Química não encontrou guarida, né? Não encontrou receptividade no mercado, o que é lamentável. O que a gente observa hoje muitas vezes é justamente esse tipo de situação, né? O meu filho mais velho, ele estuda numa escola particular e algumas pessoas até apontam, um dos professores é motorista de Uber. E aí, eu acho que o problema não está em ele ser motorista de Uber. O problema está em ele precisar ser motorista de Uber. Isso diz muito sobre a própria remuneração do professor, né? Se ele ganhasse dignamente, certamente ele não precisaria fazer esse trabalho extra, certo? Ele se ocuparia especificamente da sua área de formação, né? E outra coisa que eu observei, agora meu filho do meio se alfabetizou, né? E teve uma festinha lá da alfabetização e interessante, assim, o que é que você quer ser quando crescer? Todos os meninos de 6, 7 anos, aí muitos dizendo, até o meu filho mais velho disse, que geração perdida, ninguém quer ser jogador de futebol, né? Porque na minha época todo mundo queria ser jogador de futebol, na época dele. Agora não, todo mundo quer ser youtuber, cantor, digital influencer, né? O povo mais, né? Enfim, mas são as novas aspirações. A gente tem que se manter ligado, antenado com isso aí também. Não estou repelindo aqui, não. São as mudanças de perspectivas, né? E cada vez menos a gente vê o apelo das profissões tradicionais. Então, muitas meninas, principalmente, queriam ser veterinárias. Mas, assim, eu não vi nenhum professor ou então
Advogado, então, quem é que sonha quando criança? Eu vou ser advogado, juiz. Não, não é uma profissão que chama atenção. Eu queria ser bombeiro, né? Bombeiro de posto de gasolina. Era o meu sonho, ser bombeiro de posto de gasolina, né? Não pude realizar. Mas, enfim, a gente tem essa coisa de ser piloto, de ser astronauta, né? O meu filho de 6 anos quer ser arqueólogo. Que ele, enfim, gosta de dinossauro, de escavação, de bicho. E isso vai mudar muito, porque o meu mais velho já quis ser geólogo, já quis ser aquacultor, já quis ser jogador de futebol. A gente vai mudando. E é bom que a gente tenha essas modificações, a gente mude, né? A gente tem que se preparar para isso. Por isso que é importante que vocês assumam na faculdade e na vida profissional posterior à faculdade sempre um espírito crítico, pessoal. Porque é como o palestrante falou, o advogado vai acabar, mas não é o advogado, assim, a profissão do advogado não vai acabar. A questão é como a gente entende hoje a advocacia, e isso vai acabar. Como a gente entende hoje o papel do Ministério Público, o papel do magistrado, isso também vai acabar. Porque as profissões são modificadas. Há 30, 40 anos, se alguém disser assim, olha, você é juiz, você tem que ser também gestor. Ele, hã? Como assim gestor? Eu estudo direito, não tem nada a ver com administração, certo? Até o momento em que os juízes se viram sendo demandados para gerir, né, para administrar um fórum, gestão de pessoas, de recursos materiais, né, resolução de conflitos, ou seja, o juiz, assim como o promotor também, hoje também tem que ser gestor. Até para planejar suas estratégias, você é demandado, porque senão você deixa de cumprir a sua missão. O Ministério Público, depois da Constituição de 88, muitas missões diferentes, e a gente se vê num vendaval de novas atribuições a cada dia, só que a gente tem que agir com planejamento, para priorizar aquilo que é mais importante, ou que pelo menos a instituição considera mais importante, ou que os nossos projetos consideram mais importante. Para isso, a gente precisa ter uma visão crítica e sempre se manter antenado com as modificações que a gente visualiza na sociedade, certo? Pois não, Rebeca? Esse é o tom. Professor, eu ia falar que até um assunto que eu fico nervosa. Eu fiquei nervosa vendo o vídeo, eu fico nervosa quando começam a comentar sobre o futuro das profissões, porque a gente está começando o curso agora, e eu sinto uma pressão para quando terminar o curso, eu vou ter a graduação, mas eu sinto que não vai ser suficiente. Ter graduação, exato. E daí? Vai ter que falar não sei quantas línguas, vai ter que ter feito mestrado nisso, e uma pressão assim que eu já fico nervosa começando a falar. Fazendo medicina, né, a pessoa já sai, já pode clinicar, né? Aí direito a gente tem que passar na OAB, tem que fazer concurso, blá, blá, blá e tal. Mas não se aflijam agora, não. Né? Vai ter oportunidade para vocês ficarem aflitos e aflitas, mas não se aflijam, não, porque são cursos diferentes. Né? Cursos que eu digo são trajetórias, né, diferentes. O estudante de medicina, por exemplo, quando ele termina o curso de 6 anos, ele consegue muito facilmente um emprego. Né? O estudante de direito, talvez não, porque mesmo que ele tenha feito a OAB, tenha sido aprovado na OAB, a advocacia hoje ela não tem pago dignamente. Às vezes os advogados mais novos são explorados pelos mais velhos, né, pelos figurões, trabalham como estagiário, ganham como estagiário, trabalham feito um louco, né? Então, isso acontece também nas nossas profissões. Daí, a necessidade de vocês, já de agora, sempre se manterem antenados. Essa chacoalhada que eu também pretendi dar em vocês é para quando a gente for ver agora os ramos do direito, quando vocês enxergarem direito constitucional, vocês não vejam só a Constituição, entende? Vejam as possibilidades de estudo, de aprofundamento da Constituição, assim
também no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito tributário, dentro dos ramos tradicionais, né? E, no final das contas, a gente abrir a mente para o que está vindo, o que a gente já percebe existindo no âmbito do direito, mas aquilo que vai ter maior força, certo? Então, se no passado a gente tinha um curso com 9 cadeiras de direito civil, tinha direito das obrigações, direito contratual 1 e 2, aí tinha direito das coisas, direitos de sucessão, família e tal. Para que 60 horas para direito das sucessões, né? Então, a gente está fazendo e essa é uma discussão presente no nosso curso, que a gente está discutindo o novo projeto político-pedagógico, para priorizar aquilo que apresenta maior importância para a formação de vocês, certo? Então, não fiquem nervosos e fiquem também, porque... nervosos não, mas preocupados, né? Tem uma palavrinha em inglês, né? O concerned. É uma preocupação com consciência, né? Então, sim, fiquem atentos, ligados, né? Com essas modificações, certo? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre os ramos tradicionais e aí vocês vão perceber como a gente vai encontrar algumas modificações nesses ramos, certo? Por exemplo, vamos começar com o direito interno, direito público interno. E dentro do direito público interno, a gente tem que começar com o direito constitucional, certo? Porque, pelo menos no nosso ordenamento jurídico, como a Constituição ela é o fundamento de validade de todas as demais normas infraconstitucionais, a lei encontra fundamento de validade na Constituição, o decreto de forma indireta também na Constituição. A Constituição ela define a própria fisionomia do Estado, certo? Então a gente tem que principiar com o direito constitucional. Do que vai tratar o direito constitucional, pessoal? O direito constitucional vai tratar da forma e sistema de governo, da organização do Estado, vai tratar da relação entre os poderes. Modernamente, a gente vai observar mais próximo, a partir do século XIX, século XX, as constituições incorporaram a preocupação com os direitos fundamentais. Se a gente observar a primeira Constituição ocidental, que é a Constituição norte-americana, né, no finalzinho do século XVIII, ela não trazia direitos fundamentais em seu corpo, o corpo principal da Constituição. Depois, os confederados viram que havia necessidade dessa previsão e aí, a partir de emendas constitucionais, né, as 10 primeiras emendas constitucionais definiram os direitos fundamentais. Então, quando vocês observam nos filmes, né, eu invoco a quinta emenda, né, a terceira emenda, então, assim, há também uma incorporação no âmbito da cultura da importância dessas emendas constitucionais, que são nada mais, nada menos do que a chamada Bill of Rights, né, a Bill of Rights, ou os direitos fundamentais no âmbito da Constituição norte-americana, certo? Na nossa Constituição de 88, a gente tem aqui uma charge de Brum, né, mostrando o pedido da Constituição ao fazer 30 anos ser respeitado, porque, meu Deus, coitada da nossa Constituição, né? Tem até num livro do Cineleges, é um projeto que eu coordenei, tem um artigo do professor Fabiano, que vocês vão conhecer, que é assim, Constituição F, né, Constituição Federal, drogada, prostituída, né? Então, claro, uma alusão lá a Cristiano F, né? Por quê? Porque a Constituição, desde que foi promulgada, ela vem sendo vilipendiada, ela vem sendo desrespeitada, certo? Sistematicamente. O direito constitucional, portanto, ele vai disciplinar da cara do Estado. É lá que a gente vai encontrar como é que se relacionam os poderes, como é que se relacionam os entes públicos entre si,
né? A gente vai lá encontrar também as regras da ordem tributária, ou seja, como é que o Estado arrecada tributos, como é que o Estado se organiza administrativamente, certo? Ou seja, lá no direito constitucional a gente já colhe também bases do direito administrativo, certo? Mas é um ramo do direito relativamente recente, porque se a gente parar para pensar e ver e constatar que a gente só teve no Ocidente uma Constituição no finalzinho do século XVIII, a gente vai constatar, a gente vai concluir que muito mais longevo como ramo do direito é o direito penal, por exemplo, né? Ou é o direito civil, que era o direito privado de antigamente, certo? Então, a gente é o direito empresarial até, então o direito marítimo, certo? Então, o direito constitucional é bastante recente, mas vejam, como a Constituição ela assume um protagonismo no âmbito da hierarquia normativa no sistema jurídico, pelo menos no sistema jurídico em que haja a primazia da Constituição como fonte de validade de todas as outras normas jurídicas, a gente tem no direito constitucional um ramo de direito de extrema importância, certo? Onde é que a gente vai ver a fonte do direito constitucional? Basicamente no texto constitucional. Isso se a gente tratar de uma Constituição escrita. A Constituição consuetudinária, como é a Constituição inglesa, ela tem componentes de leis ou atos normativos escritos, mas também muito da prática que aqueles hábitos, aquelas formalidades vão assumir no âmbito da história daquele povo. Quem acompanha aqui The Crown, né, a série da Netflix sobre a coroa inglesa a partir de Elizabeth, né, Elizabeth II, vai ver que muita coisa que é definida ali é definida a partir de uma modificação de interpretação por parte da rainha, né? Então, até a parte sucessória foi por ela modificada, já prevendo dificuldades em relação a isso se um dia realmente ela for passar a coroa, né? Porque há uma desconfiança de que ela é tipo Munra, né? O de vida eterna. Essa é uma piada, por exemplo, que vocês não vão entender de jeito nenhum, porque é da época dos Thundercats e, obviamente, vocês não tiveram contato com esse desenho magnífico, né? Se bem que acho que recentemente já houve o surgimento de um Thundercats mais estilizado, aí, mais recente. Mas, enfim, fechando parênteses da baboseira aqui que não vem ao caso, no direito constitucional, pessoal, vocês vão encontrar bases importantes de vários outros ramos do direito. Então, por exemplo, a gente tem um Código de Processo Penal da década de 40, da era Vargas, na ditadura Vargas, na verdade. E esse Código de Processo Penal não foi substituído por um outro Código de Processo Penal, apesar de ter um projeto de lei em tramitação no Congresso. Mas a Constituição de 88, quando apresentou vários direitos fundamentais relacionados ao processo penal, vem ressignificar, vem atualizar esse Código de Processo Penal. Então, vejam como a Constituição é importante e como a Constituição atua no âmbito de outros ramos do direito, né? E aí, eu estou falando em processo penal, e posso falar em administrativo, posso falar em penal também, mas também até no chamado direito privado, né? Como foi impactante a Constituição por exemplo, na ordem familiar, na organização familiar, na verdade, e também direitos civis relacionados à personalidade, enfim. O direito constitucional é, de fato, um ramo de direito de extrema importância, certo?
Alguma consideração, alguma dúvida sobre o direito constitucional? Todos têm essa percepção, né? Porque, afinal de contas, principalmente depois da TV Justiça e da publicidade que é dada aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, as discussões constitucionais terminam sendo uma pauta de conversa de bar, né? Então, a gente já conhece mais ou menos o posicionamento, qual ministro é mais garantista, qual ministro é mais solta preso, né? Então, todo mundo tem suas percepções de como é que se dá a interpretação da Constituição aqui no nosso país. Acho que alguém levantou a mão aqui. Sara, pois não, Sara? Professor Paulo perguntou uma coisa no chat. Se só para avisar mesmo. Na Inglaterra, perfeito. Ela não é escrita, exatamente, Paulo. É uma Constituição consuetudinária, que chama, porque ela é baseada nos costumes, existem atos escritos também, né? Mas a gente não tem. Deixa eu só mostrar aqui para você, bem rapidinho. Deixa eu fechar aqui para só um minuto. Eu tenho uma coleção de constituições, né? Então, por exemplo, eu tenho, olha que bonitinha essa Constituição da França, Constituição italiana, Constituição espanhola, Constituição de la República Bolivariana de Venezuela, Constituição da União Soviética, Constituição dos Estados Unidos, e assim por diante. Constituição do Chile, Uruguai, Argentina, Portugal, mas eu não tenho a Constituição da Inglaterra. Porque, justamente, a Constituição inglesa não é escrita, certo? Mas lá eles estudam o direito constitucional? Sim. Porque o direito constitucional, ele existe, né? Quem assiste The Crown vê como é que ele é sentido, como é que a gente vê a relação entre a rainha e o primeiro-ministro ser definido a partir de atos normativos ou da própria tradição que se estabelece, certo? Então, de fato, é algo bem diferente do que a gente visualiza, certo? Pois não, José? Só um aviso, professor. Do Chile vai ter que trocar, viu? É verdade. Pergunta. Exatamente. Pode até soar rude essa pergunta. Não, a da Venezuela também já foi, né? Eu fui lá, essa aqui é de 2000, eu fui lá em 2002, eu acho. 2003. A Chaves ainda era vivo, para vocês terem ideia, né? Faz tempo. Professor, só uma pergunta. Eu acho que pode soar rude ou não ser compacta com o contexto, mas existe uma Constituição completa no mundo? Aquela que garante todos os direitos ou que faça-se cumprir alguma coisa? Rapaz, que pergunta difícil, né? O que seria uma Constituição completa? A gente vai ver lá, quando for tratar sobre a Constituição, que existem várias teorias da Constituição, ou acepções da Constituição, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma acepção dizendo, quando eu olho essa Constituição aqui, Constituição da República Italiana, certo? O que tem escrito aqui é o que eu tenho como Constituição. Mas aí você vai dizer, essa Constituição é tão bonita, né? Assim, tem tão bem organizada o Estado italiano, mas o que ela está dizendo aqui não corresponde à realidade da Itália. Eu estou falando isso hipoteticamente. É isso que eu quero como Constituição, né? Se vocês observarem, a Constituição de 67, 69, da época da ditadura militar, ela previa direitos fundamentais. Mas ela simplesmente não foi respeitada. A partir, principalmente, do AI-5, do Ato Institucional número 5, vários direitos que eram garantidos na Constituição foram desconsiderados por completo. Certo? Ou seja, vale a pena ou é suficiente ter um bom texto constitucional
ou é preferível que a gente tenha uma boa vivência constitucional? Então, para responder essa pergunta mais objetivamente, Constituição, primeiro a gente tem que enfrentar o problema, o que é a Constituição perfeita, né? Nós temos modelos, por exemplo, a Constituição de 88, eu não diria que ela é perfeita, ela tem vários problemas, e assim, até se entende como naturais. Por quê? Porque se verificou que a gente estava saindo de uma ditadura. Então, os constituintes tiveram a preocupação em consolidar o maior número de direitos possível. Eles exageraram um pouco, né? Porque terminou sendo uma Constituição muito verborrágica, muito extensa. Se vocês observarem, é bem interessante. A Constituição, aqui é a Constituição norte-americana, certo? Se eu começar aqui tem a cronologia, a Constituição norte-americana, as emendas. A Constituição, ela está aqui. Começa na página 37 desse livrinho e termina na página de texto mesmo, de artigos da Constituição, na página 57. Então, aqui eu tenho um livrinho de 111 páginas, 20 apenas são da Constituição norte-americana. 20! O resto é comentário, são as emendas e tal. Isso significa o quê, pessoal? Que a Constituição norte-americana é hipersintética, porque também foi concebida no final do século XVIII, né? É um outro momento. Mas isso mostra que a Constituição não precisa ser tão extensiva. Pelo menos não havia essa necessidade naquela época, né? E, assim, por razões históricas, a nossa foi muito mais extensiva, por causa do temor do retrocesso da ditadura militar, certo? Civil-militar. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um link. Quando eu for tratar da Constituição, a gente vai ver as concepções de Constituição, né? A concepção sociológica, política e jurídica. Aí a gente vai ter condição de avaliar melhor o que seria uma Constituição e de que maneira avaliar essa Constituição também em termos de serventia, de maior eficiência, eficácia dentro do Estado. Entendi sim, professor. Ótima explicação. Valeu. Nicole está perguntando aqui, Nicole, melhoras, não se preocupe. Eu vou deixar gravado de todo modo, se você já estiver no grupo, aí o pessoal já coloca aqui, certo? Letícia dizendo, a nossa Constituição é até bonita na teoria, é verdade. Tem várias coisas. Se eu observar aqui o artigo que fala sobre o salário mínimo, que tem que servir para custear despesas com saúde, educação, moradia, lazer, né? Então, quando chega na metade, já acabou o salário mínimo, né? Então, assim, infelizmente, ela ainda está longe de se aplicar de forma efetiva. Exatamente, José, para inglês ver, né? Tranquilo, pessoal, em relação a direito constitucional? Alguma outra dúvida? Bom, vamos continuar aqui com o próximo ramo do direito, que é o direito administrativo. Direito administrativo, certo? O direito administrativo é o conjunto de normas jurídicas que organizam administrativamente o Estado, fixando os modos, os meios e as formas de ação para a consecução dos seus objetivos. Mais uma vez, é nítida a pertença do direito administrativo ao direito público, não é verdade? Porque a preocupação do direito administrativo é a organização do Estado e para a consecução dos seus objetivos. Então, no âmbito do direito administrativo, a gente vai ter, por exemplo, na Constituição, várias normas de direito administrativo. Lá no artigo, a partir do artigo 37, eu tenho as regras e princípios da administração pública, né, aquilo que a gente termina decorando quando está se preparando para concurso, né, o LIMPER, né, os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então,
isso tudo diz respeito ao direito administrativo. Professor, mas está na Constituição, não deixa de ser constitucional. Mas o direito administrativo vai além. Ele tem uma preocupação específica com a administração pública. O que a gente estuda em direito administrativo? A gente estuda serviço público, servidor público, então os direitos, os deveres, os regimes jurídicos, certo? A gente vê a intervenção do Estado no domínio econômico, concurso público, licitação, e assim por diante, certo? Então, bens públicos, certo? Então, vejam que é um ramo do direito que trata especificamente da própria organização do Estado. Administração pública direta, administração pública indireta. Qual a diferença entre fundação pública e fundação privada? Qual a diferença entre sociedade e economia mista e empresa pública? O que é órgão estatal? O que é ente estatal? Certo? Então, tudo isso a gente vai observar. Responsabilidade civil do Estado, tudo isso a gente vai observar no âmbito do direito administrativo. Aqui tem uma charge, né, que vai escancarar a questão da ocupação dos cargos, né, por parte dos mandatários dos nossos representantes. Infelizmente, a gente não observa com frequência a ocupação de cargos comissionados a partir da eficiência, embora eu conheça várias situações em que realmente pessoas que ocupam cargos comissionados são extremamente eficientes, né? E eu digo isso bem de perto, porque eu sou beneficiado de um cargo comissionado, que é a minha assessora ministerial, né, que não tem um vínculo efetivo com o Ministério Público, mas que eu escolhi a partir de uma seleção de que eu participei e que, assim, é uma pessoa altamente capacitada, competente, dedicada. Então, assim, é um caso que a gente observa que é possível fazer uma boa ocupação de cargos comissionados no âmbito da administração pública. Infelizmente, não é sempre assim que acontece, certo? Alguma questão, pessoal, sobre o direito administrativo? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos, então, para o dinheiro, né? O direito financeiro. O direito financeiro é o ramo do direito público que vai disciplinar a obtenção e a aplicação dos meios econômicos necessários à realização dos fins do Estado. O que a gente vai estudar no âmbito do direito financeiro? Basicamente, o planejamento, ou seja, orçamento, a dívida pública, né? Como é que o Estado vai gastar para cumprir esse orçamento e como é que ele vai arrecadar para fazer frente a essa despesa. Ou seja, é orçamento, é despesa pública e é orçamento, é despesa pública e arrecadação pública, certo? Então, o direito financeiro vai basicamente se preocupar com a viabilidade econômica do Estado. Porque o Estado, de fato, ele fabrica o dinheiro, né? Mas, obviamente, ele não pode fabricar de forma irresponsável, porque aí tem implicação direta na economia e na própria sustentação desse Estado, no modelo desse Estado. Vejam o que aconteceu na Venezuela, né? Quando eu visitei a Venezuela, estava sendo implementado o Bolívar Forte. E o Bolívar Forte tinha um câmbio rígido, né? Bem fiscalizado, que é o seguinte: um Bolívar Forte valia $2,80, certo? De lá para cá, eu posso estar enganado, mas parece que já houve a supressão de 13 zeros. Vocês não viram mal, não. 13 zeros. Então, o que valia na época, eu não sei fazer mais, porque, vamos lá, 1.000 é 3, 1 milhão 6, 1 bilhão 9, 1 trilhão 12. O que valia
10 trilhões na época, hoje vale 1. Agora eles fizeram atrelados a uma moeda virtual, né? Vocês vão ver se dá um jeito, porque realmente a inflação lá corroeu a moeda de forma até muito parecido com o que aconteceu na Alemanha entre guerras, em que existiam cédulas de trilhões de marcos alemães, né? Mas isso por causa de um mau planejamento financeiro. O direito financeiro, ele também tem um olhar muito voltado para o planejamento, pessoal. É muito comum a gente dizer que o orçamento público, por exemplo, é uma peça de ficção. Que a gente faz uma previsão sabendo que ela não vai ser cumprida, sabendo que a gente vai arrecadar mais, e aí, arrecadando mais, a gente tem uma brecha para fazer a destinação que a gente tensiona de forma mais livre, né, o administrador público. Por isso que a peça orçamentária tem que ser prevista com muita responsabilidade. Qualquer modificação nela tem que ser muito estudada. Infelizmente, não é o que a gente observa, né? As pessoas, os gestores ficam brincando com o orçamento público e fazendo gambiarras sem qualquer estudo mais sério sobre os impactos da implementação das suas loucuras ou os devaneios populistas, certo? Então, vejam como é importante o direito financeiro. Uma coisa que eu até me esqueci de falar para vocês. A Constituição é assim a fonte do direito, dentro do direito objetivo, é a fonte por natureza, né, por excelência do direito constitucional. E o direito administrativo, né, quem vai ter essa fonte? O que é que vocês acham? O professor Paulo colocou nos comentários que tanto financeiro quanto administrativo estão difusos nas leis? Ou existe um código financeiro, um código administrativo? Não. Ele pergunta. Não. A gente tem, por exemplo, lei de regime jurídico único do servidor público da União, servidor público estadual, mas são leis esparsas. Não existe um código de direito administrativo, né? Então, Paulo, é exatamente isso. A gente vai ter como fonte também a Constituição. A Constituição fala sobre a ordem financeira, né? a organização financeira do Estado. Também sobre a organização administrativa, certo? Então, a Constituição é fonte. As leis infraconstitucionais, há muitos atos normativos infralegais, certo? Então, as portarias, resoluções, decretos, tudo isso faz parte também desses ramos do direito, certo? Tranquilo, pessoal, em relação ao direito financeiro? Alguma outra dúvida? E olhe, a questão de arrecadação dos tributos recebeu tamanha importância no estudo do direito que ela terminou se destacando do direito financeiro para merecer uma autonomia pedagógica própria, criando o direito tributário. Aquilo que era visto lá no direito financeiro como receitas, o estudo das receitas termina se destacando para a criação, para o reconhecimento de um ramo do direito específico, que é o direito tributário. E veja, o direito tributário não é uma preocupação recente, não. A manutenção do Estado é uma preocupação muito antiga. Se vocês observarem, muitos hieróglifos egípcios, né, eles dizem respeito à arrecadação de tributos. A história de Robin Hood, né, é uma história pautada na própria iniquidade da arrecadação dos tributos pelo rei João. O rei, na verdade, o rei João Sem Terra, né? E hoje também existe uma discussão perene sobre reforma tributária. É a reforma que nunca sai, né? A gente tem reforma previdenciária, reforma do judiciário, reforma trabalhista,
Mas, curiosamente, pense numa coisa difícil de se implementar, a reforma tributária. Porque, muitas vezes, as pessoas defendem um Estado mínimo, né? E depois querem que o Estado dê conta de muitas tarefas, sem se dar conta de que o Estado só pode cumprir suas tarefas com investimento público, né? Com investimento de dinheiro, de recurso. E de onde é que vem esse recurso? Não vem dos céus, não vem de árvore, ela vem do dinheiro, da produção, da riqueza. E a gente imaginar que há uma desigualdade gritante no nosso país, a gente pode chegar à conclusão, sem dúvida alguma, de que, em boa medida, essa desigualdade ela é fruto também da desigualdade na distribuição da carga tributária. Quantas vezes a gente vê, pessoal, pessoas abastadas, né, grandes riquezas, que contribuem tão minimamente para a manutenção do Estado, né? E elas têm suas, vamos lá, vários medalhões que a gente escuta aí, são grandes sonegadores, só conseguiram riqueza, inclusive, a partir da sonegação, ou são beneficiados com leis casuísticas para fazer com que eles tenham dívidas tributárias espalhadas ou divididas em centenas de anos, muitas vezes. Certo? Então, assim, é muito desigual, infelizmente. Por isso que vocês precisam estudar tributário também. Certo, pessoal? É uma matéria muito importante, né? Que vai... e é cada vez mais demandado dos profissionais do direito. Tranquilo? Em relação ao direito tributário? Obviamente, aqui a gente tem um Código Tributário brasileiro, né? Um Código Tributário Nacional, para a instituição dos tributos, né? De impostos, taxas, contribuições de melhorias, previsões de todos esses tributos, quais são os fatos geradores, alíquotas e assim por diante. Por exemplo, no imposto de renda, a gente tem lá uma alíquota zero, uma alíquota de 15% e 27,5%. Isso tudo é definido por lei para se verificar esse escalonamento. Há países, por exemplo, que adotam um escalonamento muito maior. Então, é de 5, 10, 15, 20, 25, e assim por diante, até 60%, 70%. Meu Deus, que absurdo! A pessoa pagar 60% de imposto é um absurdo. Só que quem paga 60% ganha 1 bilhão. Então, assim, você paga 60%, mas você fica com 400 milhões, meu amigo. Certo? Então, não é aquele assalariado que recebe 30 mil e tem e fica só com 20. Né? Então, o que são 20 mil comparados com 400 milhões? Né? Então, é tudo uma questão de perspectiva. Certo? Bom, dentro do direito público, a gente também tem o direito processual, que regula o processo judicial e também a organização judiciária. Mas no direito processual, a gente vai observar algumas divisões, né? Hoje a gente tem o direito processual civil, que vai regular o funcionamento do judiciário, do processo judicial, para as questões ditas cíveis. O que é que são questões cíveis? São as questões não criminais, certo? Então, tem um processo civil, cuida das questões cíveis. Tem um processo penal, que cuida das questões criminais. Então, apuração de um crime, investigação criminal, tudo é regido, é regulamentado no âmbito do direito processual penal. Divórcio, discussão de contrato de trabalho, um contrato de locação ou improbidade administrativa, tudo isso é no âmbito do direito processual civil. E em que é que ele vai funcionar? O que é que ele vai disciplinar, pessoal? Ele disciplina a forma de acesso ao judiciário, né? Então, tá lá. Quem são as partes? Como é que elas podem participar do processo? Se elas têm impedimentos de participar, por exemplo, quando um irmão atua como juiz,
quais são os direitos e deveres em relação à lealdade processual dessas partes? Como é que deve ser feita uma petição inicial? Quais são os prazos para ajuizamento da petição, para defesa, para recurso? Quais são os recursos? Como é que funciona a apreciação por parte de um órgão colegiado desses recursos e assim por diante, certo? Então, tudo isso é disciplinado no âmbito do direito processual. Então, a gente viu aqui direito processual civil, direito processual penal, e hoje a gente já fala em outros ramos do direito processual também. Por exemplo, o direito processual trabalhista. Nós temos, inclusive, uma cadeira de processo do trabalho no nosso curso de direito, certo? Então, eu tive a honra e a sorte de pegar um excelente professor, que é o professor Xisto. Vocês provavelmente vão ter a honra também de tê-lo como professor, e que me fez começar a gostar um pouquinho do direito de trabalho, porque eu nunca me vi muito vocacionado para estudar ou para atuar no direito do trabalho, né? Mas também tem essa outra vertente. Já se fala também em direito processual administrativo, os processos administrativos, sindicância, apuração administrativa de algum ilícito, licitação, etc. Ou o direito processual tributário. Então, lançamento de tributo, a questão de dívidas tributárias, parcelamentos e assim por diante. Certo? Tranquilo, pessoal? Bem entendido? Aqui também eu falo na organização judiciária, porque o direito processual também fala também disciplina a jurisdição, né? O que é a jurisdição? É a parcela, é o recorte da atuação estatal de proferir decisões, certo? Então, eu tenho a divisão entre comarcas, entre termos, distritos, a própria localização geográfica dessas comarcas, como é que se dá a distribuição de feitos, assim por diante. Certo? Tranquilo? Bom, temos também, e aí sim, eu diria que a segunda paixão do estudante de direito, já que a primeira é a introdução, obviamente, né? Nós temos o direito penal. Vejam que quando eu falo de um caso, né, de direito penal, algum crime, geralmente vocês começam a perguntar, porque realmente mexe com aquilo que existe de mais espontâneo no nosso sentimento, né? O direito penal, ele trata, ele cuida dos sentimentos mais humanos ao mesmo tempo e animalescos, né? Humanos no sentido de que é o que nos dá a humanidade, essa sensibilidade em relação a esses temas. Então, a dor, a frustração, o engodo, a raiva, a ira, a vingança. Então, tudo isso é objeto de apreciação no âmbito do direito penal. Porque o direito penal vai disciplinar justamente as condutas ilícitas penais, certo? E as suas correspondentes penas aplicáveis. Por que eu faço questão de frisar o penais? Porque a gente vai observar que existem condutas ilícitas que não têm natureza penal. Por exemplo, um ilícito administrativo, um ilícito civil, uma multa de trânsito não é aplicada em razão de um cometimento de crime, necessariamente, certo? Você passar no sinal vermelho não é um crime, em princípio. Pode ser um crime se você passou no sinal vermelho e atropelou uma pessoa. Aí você comete um crime. Mas o fato sozinho de ultrapassar o sinal vermelho não constitui um ilícito penal, mas um ilícito administrativo, certo? Ou você descumprir uma cláusula contratual de locação, não é um crime, em princípio, mas é tido como ilícito civil, ok? E aqui é uma charge que é muito interessante. Eu desviei a verba da segurança pública, eu emiti as notas fiscais frias, então vários crimes, né? Eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia, eu mandei matar policiais e incendiar ônibus, aí lá no final eu votei no primeiro da fila. Então, o crime dele é justamente ter escolhido mal o seu representante, né? Os crimes são muito diversos. A gente tem crimes hoje mais do que no passado. Eu tenho
uma clientela, vamos dizer assim, né, muito mais diversificada. Historicamente, pessoal, os crimes atingiram muito mais fortemente determinados setores da sociedade. Certo? Então, o crime ele sempre foi muito segregador, porque sempre se dizia, inclusive, durante muito tempo, que enquanto o Código Civil é para os ricos, para quem tem patrimônio, né? Então, para que é que alguém que não tem patrimônio nenhum vai ter uma disciplina de direito de sucessões? Meu amigo, a pessoa não vai dar herança para ninguém, não. Vai ter que vender tudo que restou, alguma coisa assim, para ver se paga o enterro e tal. Então, o Código Civil era para os ricos e o Código Penal era para os pobres. Durante muito tempo funcionou dessa maneira, né? Hoje a gente tem alguns crimes que terminam atingindo pessoas destacadas na sociedade, né? Mas ainda de forma muito tímida, certo? Mas é disso que vai tratar o direito penal. Alguma questão sobre o direito penal? Tranquilo. E o direito eleitoral, pessoal? Eu fui professor de direito eleitoral porque eu sou apaixonado por eleição, apesar de não me imaginar sendo candidato a sei lá, a rei do milho, né? Não sei nem se existe, porque a rainha do milho sim, mas o rei do milho, enfim. Eu não tenho habilidade de pedir voto, sou envergonhado, não sei vender o peixe, né? Como fazem os políticos. Mas eu sou, assim, muito apaixonado pela eleição em si, né? Tudo, aquela aura, as musiquinhas. Eu sei musiquinha de campanha desde a década de 80. Eu ia para os comícios, passeatas, então, na época de passeata ainda, né? Nos showmícios, quando era permitido aqui no país. Então, eram outros tempos. Mas é muito fascinante, porque o direito eleitoral ele vai disciplinar a maneira de eleger ou de escolha de um representante público dos cidadãos brasileiros, certo? Então, vejam a importância do direito eleitoral. Apesar de ele ser, muitas vezes, tão esquecido, tão vilipendiado, né? A gente tem, por exemplo, decisões judiciais e aí vão para o Tribunal Superior, ficam engavetadas e termina passando o tempo e determinadas pessoas que poderiam ser beneficiadas com uma decisão simplesmente veem o mandato, a vontade popular ser desrespeitada e terminarem sem mandato, por exemplo, reconhecido, por causa de um engavetamento por parte de uma postura de algum ministro. Então, existem esses problemas, né, infelizmente, no âmbito da justiça eleitoral, mas o direito eleitoral, ele é muito importante no nosso país, né? E também a gente não deve ter a ilusão de que o direito eleitoral vai apenas disciplinar o dia da eleição. Não, pessoal, é muito mais complexo. Atualmente, a gente já está no período eleitoral. E eu estou abstraindo o que a gente já está vendo nas redes sociais, nas conversas de família ou nas conversas de mesa de bar. Ele acontece, o processo eleitoral atualmente, porque, por exemplo, para que eu possa votar, eu tenho que me alistar. E eu tenho que me alistar desde que eu tenha cumpridos os requisitos para o alistamento. Então, meu filho de 15 anos, né? Aí eu estou negociando com ele para ver se eu boto a cabeça dele da importância de votar o próximo ano, que ele já vai poder votar, que ele já vai estar com 16. E ele ainda está muito arredio em relação a isso, mas ele precisa ir à Justiça Eleitoral, mostrar que vai ter 16 anos na época da votação, mostrar o seu domicílio. Então, vejam que isso tudo é disciplinado no âmbito do direito eleitoral. Alistamento, registro de candidaturas, registro de partidos, de filiados, né? Depois, a campanha eleitoral estrito sensu, então, a propaganda eleitoral, os desvios e averiguações que a gente tem que ver nesse período de campanha eleitoral,
dia da votação, recursos, diplomação dos eleitos, até o dia da posse. Quando o governante, quando o candidato assume, aí sai de cena o direito eleitoral, pelo menos em tese, né, porque podem ainda ficarem pendentes alguns processos judiciais de âmbito eleitoral. Vejam que a chapa Bolsonaro-Mourão tinha uma pendência, né, e foi votada como regular apenas esse ano. Eles estão às vésperas de terminarem esse mandato atual, né, que termina no próximo ano, e somente agora está sendo julgado, né, foi julgado, né? Então, a partir do momento em que assume aquele cargo, aí já entra um outro ramo do direito, mais o direito administrativo, né? Então, todo o direito constitucional e sai de cena o direito eleitoral, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação? E aí, para concluir, né, o direito militar, concluir o direito público interno. O direito militar, ele disciplina especificamente as normas que afetam os militares. Não sei se vocês sabiam, mas a gente tem um Código Penal Militar que fala sobre os crimes militares, crimes cometidos por militares no exercício dessas funções militares, certo? Nós temos um Código de Processo Penal Militar. Então, é um código que disciplina o acesso à justiça militar a partir dos militares, certo? Então, aí temos também também os direitos relacionados a aposentadorias de militares, as próprias características do exercício dessa função, certo? A composição da justiça militar, tudo isso é disciplinado no âmbito do direito militar, ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui alguma questão. Esse direito público externo a gente vai deixar para a próxima aula. Pois não, Damião? Professor, está me escutando? Tô, tá ótimo. Eu queria saber do seguinte, o senhor falou aí do direito militar e eu fiquei pensando, por que tanta diferenciação para os militares? Eu me pego pensando também naquele que todos são iguais perante a lei, mas aí com exceções, como é que fica? O que deve... Enfim, eu não sei muito me explicar, mas... Excelente pergunta. Essa diferenciação toda para os militares, porque uma lei previdenciária só para militares, um Código Civil só para os militares, o que eles têm de tão especial? Não, isso eu faço bem entre aspas, né? Mas acho que o senhor consegue entender. Com certeza, Damião. E é uma pergunta que a gente pode enfrentar de forma muito tranquila. E é importante que você atente para isso, né? O que a gente vai observar no âmbito do direito? Existem algumas diferenciações. Por exemplo, Paulo Guedes tem um chamego com o servidor público, né? Horas são chamados de parasitas, horas são chamados de... Como foi a outra que ele falou? Enfim, como se o problema do Estado brasileiro fosse dos servidores públicos. Porque diz que o servidor público tem muito privilégio. Por que o servidor público precisa de estabilidade? Podia ser tudo carro comissionado. Na concepção dele é mais ou menos isso. Aí a gente vê, será que um carro comissionado ele teria coragem de fazer a coisa certa, contrariando o interesse do mandatário de ocasião? Provavelmente não. E essa estabilidade, então, é muito importante. A irredutibilidade de subsídio, né? Então, alguns servidores públicos têm alguns privilégios, né? Mas esses privilégios eles só devem ser sustentados se eles têm relação com as peculiaridades da sua missão. E aí, respondendo a sua pergunta, o que os militares têm de especial? A atuação militar é uma atuação de segurança, né? Então, tanto a polícia militar, quando aqui no Brasil existe essa diferenciação, polícia civil e polícia militar, a polícia militar ela atua na prevenção dos delitos. Então, são aquelas pessoas que estão na rua para
uma segurança ostensiva e para também fazerem a abordagem no cometimento dos crimes ou logo após eles terem sido cometidos, certo? Então vejam que é uma atividade que sujeita a pessoa a uma pressão muito grande. Às vezes existe muita queixa, né, dos militares em relação aos profissionais do direito. Vocês é muito conveniente, vocês atuam num escritório ou num gabinete com ar-condicionado, a gente está ali na rua, a gente está vendo a cara do bandido, a gente está na rua e se encontrando com o bandido que a gente prendeu, entende? Então, em razão disso, algumas prerrogativas são reconhecidas em favor do militar. Como, por exemplo, são reconhecidas algumas prerrogativas em relação ao professor. Até pouco tempo, o professor tinha uma idade específica para se aposentar, aquele professor que estava em sala de aula, né? Por causa justamente desse estresse que a gente vive, os professores, de ter que aturar os alunos, né? Negócio super desagradável. Brincadeira, pessoal. Eu acho que eu tenho medo da condição física dos professores quando a gente se encontrar no próximo semestre, né? A emoção, porque a emoção que eu senti, eu fui a semana passada, eu estou de férias no Ministério Público, foi a semana passada pegar uns livros lá na minha sala do CCSA, eu tive uma emoção, assim, meu Deus, como é que vai ser quando esse povo estiver aqui, né? Então vai ser realmente muito emocionante. Mas os professores têm essas prerrogativas, os militares têm algumas prerrogativas em relação à aposentadoria especial, porque, vejam, é uma vida, eu não falo de todos, alguns militares terminam sendo privilegiados no âmbito da corporação, sendo salvaguardados, eles nunca vão à rua, né? Então tem uma carreira mais tranquila, mas, assim, via de regra, o militar ele é colocado em situações de grande pressão, de grande aflição, né? Se vocês assistiram a Tropa de Elite, vê o Capitão Nascimento, né? Quando a mulher vai dar pitaco, nunca mais me dê pitaco, nunca mais, né? Claro, não se justifica, obviamente, né? Mas, assim, ele chega num momento de exaustão absoluta, de consumido pela pressão, né? Então, isso justifica em parte. Por que eu digo em parte? Porque, em outra parte, existem interesses corporativos, né, que são atendidos a partir por parte de determinados governantes que têm uma atenção especial em relação a esse braço da administração pública. Então, eu pergunto isso, professor, e ainda mais com relação à previdência, porque, por exemplo, existem as filhas de militares falecidos, solteiras, que possuem uma pensão vitalícia, né? E aí a gente sabe... A gente conhece gente que não casa, filha de militar que não casa para não perder a pensão, né? Justamente. E aí... se sustentam. É como os congressistas até pouco tempo não tinham assim, ele tinha um mandato, um senador tinha um mandato, aí se aposentava, pronto. Baixa um mandato, ele já se aposentava. Assim é bom demais, né? Enfim, mas são esses privilégios que a gente tem. Consistência, né? Existe, infelizmente. Certo? Tranquilo, pessoal, em relação a essa primeira parte, né, dessas divisões do direito, que a gente falou até agora do direito penal, aliás, do direito público interno. A partir da próxima aula a gente vai ver o direito público externo, certo? Tranquilo? Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação.